Olá, caríssimos. Hoje vamos iniciar o estudo de sistemas lineares. Esse tema vai ajudar a compreensão de álgebra linear, que vocês estudarão no ensino superior. A álgebra linear, ela unifica várias áreas da matemática e é uma ferramenta poderosa para demonstrações que são necessárias em robótica, automação. Por isso esse tema é muito presente nos vestibulares. E nós vamos iniciar o estudo de sistemas lineares de uma maneira bem teórica, mais formal, e depois no próximo vídeo a gente vai fazer algumas aplicações que são bem comuns no Enem, no vestibular da FUVEST ou da Unicamp, que são problemas contextualizados. Mas vamos trabalhar essa parte mais formal. Então, primeiro vamos ver o que é uma equação linear. Uma equação linear é aquela que você tem a variável x multiplicado por uma constante, uma variável y elevado à primeira multiplicado por uma constante, pode ter variável z, pode ter um número qualquer de variáveis. Vamos pegar aqui só duas variáveis, x mais y igual a 4. Isso é uma equação linear. O que é uma equação não linear? Uma equação, por exemplo, uma equação linear é essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos y igual a zero. Então aqui o x está elevado à potência 2, já deixou de ser uma equação linear. A equação linear, ela tem uma única solução ou ela tem uma infinidade de soluções. A equação não linear, ela pode ter uma solução, duas, ela pode ter ou pode ter infinitas ou nenhuma. Então ela tem mais opções. Mas no sistema, na equação linear, não. Então quando eu tenho aqui, por exemplo, um sistema linear, no qual eu vou pegar dois números que soma 4 e ao mesmo tempo a diferença deles vai ser menos 2, esse sistema de equações lineares, ou ele vai possuir uma única solução, ou ele não possui solução alguma, ou ele possui uma infinidade de soluções. E essas três opções, nesse caso, a gente vai ver que tem uma única solução. A gente pode ter um sistema linear com essa característica, x mais y igual a 4, x mais y igual a 2. Ora, ou você soma dois números dá 4, ou você soma dá 2. Essas duas equações são incompatíveis. Então eu vou falar que isso é um sistema impossível. Aqui não, aqui é possível. É possível encontrar um par ordenado xy que soma dá 4? Sim, pode ser o par ordenado x igual a 0, y igual a 4. Pode ser o par ordenado x igual a 1, y igual a 3. A soma deu 4. Pode ser o par ordenado x igual a 2, y igual a 2. Pode ser o par ordenado x igual a 4, y igual a 0. Então tem vários valores de x e y que satisfazem aquela equação. Note que todos esses pares ordenados que satisfazem essa primeira equação, quando representados no plano cartesiano, eles vão estar alinhados. E vocês já viram, em função do primeiro grau, que essa função, cujo gráfico é uma reta, ela é uma função do primeiro grau, e se eu passar esse x para lá, fazendo a operação inversa, que é a operação de subtração, eu tenho a mesma equação no formato clássico de função. Uma função que vai ser decrescente, que o coeficiente angular linear da reta vai ser 4, o termo independente. Quando eu pego essa outra sentença, o que essa outra sentença pede? Ela pede dois números que subtraindo vai dar menos 2. Se eu pegar x igual a 0 e y igual a 2, a subtração vai dar menos 2. Se eu pegar x igual a 1 e o y igual a 3, 1 menos 3 vai dar menos 2, que é esse ponto. Se eu pegar x igual a 2, eu vou ter o y igual a 4.
Então eu vou ter aqui uma infinidade de pares ordenados que, quando representados no plano cartesiano, eles vão estar numa reta. Então, essa equação, colocando no formato de função, passo o x, isolo o y, vai ficar x mais 2. Resolver um sistema linear é descobrir essa intersecção, é descobrir um par ordenado que satisfaz simultaneamente as duas equações. Uma das maneiras que você pode resolver isso é utilizando o método da adição. O que diz o método da adição? Bom, um sistema de equações lineares, eu posso somar as duas equações, eu posso subtrair as duas equações, isso vai me gerar uma outra equação que admite aquela solução. Note, aqui vai ser muito interessante somar, porque x mais x vai dar 2x, só que y somando com menos y desaparece o y. 4 somando menos 2 dá 2. Observe que essa equação que eu obtive somando aquelas duas só tem uma incógnita. Portanto, eu vou ter que o x igual a 2. Substituo na primeira equação, por exemplo, 1 mais x é 1, 1 mais y vai dar 4, 1 mais y vai dar 4, o que implica que o y vai ser 3. Então, este par ordenado vai ser o quê? Vai ser a solução daquele sistema linear. Então, o conjunto solução vai ser constituído. Esse sistema vai ser chamado um sistema possível de se resolver e determinado, ok? Repare no sistema não linear. Eu vou pegar essa equação não linear, x ao quadrado menos y igual a 0. E vou fazer a intersecção com essa outra equação, x, como aquela ali, x menos y igual a menos 2. Bom, essa equação a gente viu anteriormente. Ela é esse conjunto de pontos alinhados. Só que essa equação aqui, ela vai ter que característica? Vamos isolar o y. Y igual a x ao quadrado. Repare que se o x for igual a 0, o y vale 0. Se o x for 1, 1 ao quadrado, 1. O y é 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado resulta 4. Se o x for menos 2 ao quadrado também vai dar 4. Observe que esse conjunto de pontos, eles não vão estar alinhados. Inclusive, vai ser uma das maneiras de você verificar, né, no caso de duas variáveis, se a equação é linear. Essa equação aqui não é linear. Você poderia ver simplesmente vendo a variável elevada ao quadrado. Quando eu vou buscar a solução desse sistema não linear, eu vou querer o par ordenado que satisfaz o quê? Que satisfaz simultaneamente as duas equações. Agora, essa equação aqui é uma equação de que tipo? Vimos anteriormente, y igual a x mais 2. Então, vai dar um conjunto de pontos alinhados. Bom, quais são os pares ordenados que satisfazem simultaneamente aquelas duas equações? Este par ordenado e este par ordenado. Estamos observando que vai ter duas soluções. Num sistema linear, nunca acontece. Ou o sistema tem uma única, ou não tem nenhuma. Ou vai ter uma infinidade que a gente vai discutir. Nesse caso aqui, nós vamos ter esse sistema com duas equações, com duas intersecções. Repare que para resolver isso, nós podemos utilizar o método da substituição. Esse método da substituição, em sistema linear, ele não vai ser muito prático. Pode ser usado, mas ele não vai ser muito prático. Agora, no sistema não linear, ele é bastante interessante. O que é o
método da substituição. Eu pego uma das equações, por exemplo, essa segunda, isolo uma incógnita, vou isolar o y, vai dar o quê? X mais 2. E aí eu substituo na equação de cima. Quando eu substituo na equação de cima, o que a equação de cima diz? Que x ao quadrado menos y igual a zero. Quando eu substituo esse y, vai ficar x ao quadrado menos o y é aquela soma, caiu numa equação com uma incógnita só. Então, o método da substituição é essa ideia. Isolo uma incógnita, substituo e deu uma única incógnita. Essa equação é uma equação do segundo grau que você vai resolver pela fórmula de Bhaskara, por exemplo. Delta vai dar positivo e você vai ter duas raízes reais e distintas. Uma raiz vai dar x igual a menos 1 e a outra raiz x igual a 2. Só usar Bhaskara. Bom, agora a gente vai pegar e substituir esse x na outra equação. Por exemplo, nessa equação aqui, que diz o quê? Que o y é x mais 2. Portanto, esse y deu 1. Então, o que vamos ter aqui? Vamos ter o par ordenado, x igual a menos 1, y igual a 1. No caso do x ser igual a 2, na hora que a gente substitui na outra equação, 2 mais 2 resultou 4. Então, eu vou ter este outro par ordenado, x igual a 2, y igual a 4. Ok? Então, esse sistema não linear, ele apresentou duas soluções. O sistema linear, não. O sistema linear sempre admite uma única ou não admite nenhuma. Repare que nesse sistema que não admite nenhuma, tem uma interpretação geométrica, que a Unicamp já pediu no vestibular. Não só para se classificar se o sistema era determinado, sistema impossível ou possível indeterminado, mas ele pedia para você observar graficamente, justificar graficamente por que o sistema era um sistema indeterminado. Aqui a contradição é evidente, ou a soma do par ordenado xy dá 4 ou dá 2. Mas ele pedia, na Unicamp, no vestibular da Unicamp, ele pedia a interpretação geométrica. Acho que Unicamp 2010, na segunda fase. Então, qual a justificativa? Bom, a justificativa é que são duas retas paralelas. A solução desse sistema é vazio. Esse sistema vai ser chamado de sistema linear impossível. É um sistema impossível. No entanto, tem uma outra modalidade bastante interessante e talvez a mais difícil de todas, que a gente vai trabalhar com calma oportunamente, é quando eu tenho duas equações, por exemplo, x mais y igual a 4, aqui 2x mais 2y, por exemplo, igual a 8. Eu tenho duas equações, mas repare que aqui é bem evidente que a equação de baixo é o dobro da de cima. Então ela não me traz informação nova nenhuma. Esta equação aqui, esta equação, quando eu vou representar no plano cartesiano, vai dar y igual a menos x mais 4, como a gente já verificou nos outros exemplos. Vai dar esse conjunto de pares ordenados aqui. Só que essa sentença, a hora que eu isolo o y, na hora que eu isolo o y, eu vou ter uma sentença idêntica. Eu vou ter o quê? Y igual a menos x mais 4. O 2 passou para o outro membro fazendo a operação de divisão. Então, o que acontece com a intersecção daquelas duas? A intersecção daquelas duas equações vai ter o quê? Uma infinidade de pontos. Então, eu vou ter, por exemplo, o par ordenado 0 e 4, porque a soma dá 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Também deu 8. Se eu pegar o par ordenado 1 e 3 e substituir, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, eu vou ter nessa equação uma infinidade de pares ordenados que satisfaz. Então, esse sistema, ele vai ser classificado como um sistema
que é possível de se resolver, ele é possível de se resolver, só que ele é indeterminado. Vai ter uma infinidade de soluções, vai ter uma infinidade de soluções, e todas essas soluções, elas vão poder ser representadas. A gente vai estudar daqui a pouquinho, por exemplo, o conceito de variável livre, por isso que esse é o sistema dos sistemas lineares o mais difícil. Eu vou falar que o y é qualquer número, só que a soma tem que dar 4. Então ele vai ser 4 menos alfa. 4 menos alfa. Na hora que eu somo, deu 4. Mas isso a gente discute oportunamente. Ok? Então, o sistema linear, ele pode ser possível e determinado, uma única solução. Impossível, nenhuma solução. Mas ele pode ser possível com uma infinidade de soluções. E aí ele vai ser chamado de possível indeterminado. Note a interpretação geométrica dele, que isso pode ser solicitado na hora do exame. Ok? Agora nós vamos analisar mais um sistema linear e vamos ver como que a gente pode utilizar o método da adição que a gente apresentou agorinha há pouco. Então aqui eu vou ter essa equação linear, x mais 3y igual a 5. É uma equação linear, as variáveis estão elevadas à primeira potência. Aqui uma outra equação linear, coeficiente 2 multiplicando a variável x, o coeficiente menos 5 multiplicando a variável y e resultando menos 1. Se a gente for resolver esse sistema linear pelo método da adição, eu pegaria essas duas equações e somaria. X com 2x resultou 3x. 3y por menos 5y vai dar menos 2y. Aqui 5 somando com menos 1 deu 4. No exemplo que a gente apresentou anteriormente, quando a gente somou as duas equações, uma variável sumiu e foi muito conveniente. Aqui não. Aqui na hora que a gente somou, eu consegui uma equação que é linearmente dependente daquelas duas, mas ela não vai permitir que eu descubra a variável, nenhuma das duas variáveis. Ela tem a solução do problema, mas a gente não enxerga. Então o que a gente pode fazer? Nós vamos construir uma equação equivalente a essa primeira. Equivalente, fazendo o quê? Multiplicando toda aquela primeira equação pela constante 2. Se eu multiplico tudo por 2, ali vai ficar 2x. Aqui ficaria 6y. Aqui ficaria 10. É a mesma equação multiplicando por 2. Tem as mesmas informações. Repare que se eu multiplicar por menos 2, também, x vezes menos 2, menos 2x. 3y vezes menos 2, menos 6y. Menos 2 vezes 5, menos 10. Então, eu transformei aquela equação, mas eu tenho uma equação absolutamente equivalente àquela. Repare que a vantagem de ter multiplicado por 2 é que agora, na hora que eu somar com essa outra equação aqui de baixo, na hora que eu utilizar o método da adição, na hora que eu somar, eu vou ter o quê? Bom, aquela primeira equação, eu não tinha multiplicado toda ela por menos 2? Tinha dado menos 2x, menos 6y, menos 10. Na hora que eu somo, desaparece a incógnita x, a variável x. Na hora que eu somo, aqui vai dar menos 11y. A hora que eu somo, aqui dá menos 11. Sempre eu posso somar duas equações lineares e eu vou obter uma outra equação linear. Só que essa equação permite que eu chegue no valor do y, porque ela só tem uma incógnita. E se eu tenho esse valor do y, eu jogo na outra equação, 2x
menos 5 vezes o y igual a menos 1, na hora que eu jogo esse y aqui, eu vou ter uma equação só na incógnita x, esse menos 5 no outro membro faz operação de adição, vai dar 4, e a gente vai ter aqui x igual a 2. Portanto, a solução daquele problema vai ser o par ordenado x igual a 2, y igual a 1. Ok? Note que se eu colocar aqui o 2 e colocar o y igual a 1, 2 mais 3 vezes 1 vai dar 5. Se eu colocar essa equação que não tinha nos ajudado, que era o resultado da soma das equações do sistema linear, se eu colocar essa solução 2 e 1, olha o que acontece. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 1, menos 2. 6 menos 2, 4. Então, posso sempre somar. Só que aqui eu tenho a solução escondida. Ela está aqui dentro, mas ela não está clara. Aqui não. Aqui só tem o y. Ficou mais clara a solução. Esse método da adição, que foi ajustado com aquela multiplicação, vai dar a origem a um método bastante importante, que é o método do escalonamento. O método do escalonamento é essa ideia feita de uma maneira mais compacta. Por que é interessante trabalhar de maneira mais compacta? Porque em breve nós vamos trabalhar com um sistema com 3 incógnitas, x, y, z, ou com 4 incógnitas, x, y, z e w, t. Pode ter quantas incógnitas quiser. Então eu vou querer esse método trabalhado de uma maneira mais rápida. Repare, se é dado o sistema, como que eu faço o escalonamento? Eu mantenho uma equação qualquer. Por exemplo, eu mantive a primeira. Vou pegar esta equação e vou multiplicar por um número e vou somar na de baixo. O nosso objetivo é desaparecer com a incógnita x. Então eu vou pegar aquela equação e vou multiplicar por menos 2, como foi feito ali. Só que aqui eu multiplico e não escrevo, eu multiplico e somo. Então olha que interessante, x vezes menos 2 dá menos 2x, com 2x deu 0x, olha lá, sumiu a incógnita x. 3y vezes menos 2 deu menos 6y, somando com menos 5 vai dar menos 11y. 5 vezes menos 2 dá menos 10, com menos 1 dá menos 11. Isso é um sistema escalonado, é aquele que a cada equação diminui o número de incógnitas. Bom, agora que é exatamente a equação que a gente chegou ali, só que a gente não precisou multiplicar, depois somar, repetir. Com 3 incógnitas seria muito trabalhoso. Aqui a gente vai ter o y igual a 1, substitui numa das duas equações, vamos ter aqui que o x igual a 2. E esse sistema vai ser um sistema possível de se resolver e determinado. Após o escalonamento, o número de equações, 2, número de incógnitas, 2, vai ser determinado. É uma maneira de avaliar se o sistema é possível e determinado. Escalona e conta quantas equações tem. Ok? Vou trabalhar agora o método de escalonamento com mais variáveis, onde ele se mostra mais importante, mais interessante. Então aqui, eu tenho 3 equações com 3 incógnitas. Você pode mudar a ordem das equações. E sempre vai ser interessante ter na primeira equação o x acompanhado do número 1. Isso vai facilitar o escalonamento. Ok? Essa variável, essa primeira variável aqui vai ser chamada de variável pivô. Então, olha só. O método de escalonamento, você vem aqui de cara e repete a primeira equação. X mais 2y mais z igual a 3. Aí você vai transformar a segunda equação. Com qual objetivo? Com o objetivo de desaparecer a incógnita x. Então eu vou pegar esta equação,
multiplicar toda ela pelo número menos 2 e vou somar. Bom, olha lá o que vai acontecer. X vezes menos 2 dá menos 2x, somando com 2x vai dar quanto? 0x. Menos 2y vezes menos 2 vai dar 4y, que somando com menos 3 vai dar y. Z vezes menos 2 dá menos 2z, somei com z, deu menos z. 3 vezes menos 2 dá menos 6, somei com 5, deu menos 1. Então, essa equação já tem uma incógnita a menos. Eu vou querer fazer isso com todas as equações. Então, eu vou pegar essa equação, que foi a que a gente manteve, escolhemos o x como x com coeficiente 1 como a nossa variável pivô. Vou pegar o x e vou multiplicar por 3 para somar com menos 3x e dar 0. X vezes 3 dá menos 3x, vai dar 3x com menos 3x, 0x. Que preço que eu pago? Multiplicar toda a equação por 3. Menos 2y vezes 3 dá menos 6, que somando com 7 vai dar y. Z vezes 3, 3z, com menos 2z, deu menos z. 3 vezes 3, 9, somou com menos 6, deu mais 3. Então, eu vou ter aquela primeira equação com 3 incógnitas, a segunda equação com uma incógnita a menos, e vou querer que essa terceira equação aqui, vamos querer que essa terceira equação só tenha a incógnita z. Então, o escalonamento vai ser o quê? A cada equação desaparecer uma incógnita. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar essa segunda equação, multiplicar, por exemplo, pelo número menos 1 e somar a equação de baixo. Y vezes menos 1, menos y. Somou com y, 0y, que é o objetivo. Menos z, multiplicando por menos 1, dá mais z. Aqui cometemos aqui um errinho. Vamos voltar ao antigo escalonamento. Estou multiplicando aqui por 3 e somando. Aqui deu z vezes 3, 3z. Somei com menos 2, dá mais z. Então tem que ter atenção aí para não cometer esses errinhos, ok? Então, aqui nós multiplicamos por 3, deu 9, somei com menos 6, deu 3. Então tem que estar atento ao sinal. Voltando. Y vezes menos 1, menos y. Somou com y, 0. Menos z multiplicando por menos 1, mais z. Somando com esse z, deu 2z. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Somando com o 3, deu 4. Então, esse sistema está escalonado. Após o escalonamento, quantas equações apresentou? 1, 2, 3. Quantas incógnitas? 3. Então esse sistema, você já pode classificar o sistema como um sistema possível e determinado. E como que a gente vai determinar a equação? Resolvendo agora de baixo para cima. Vou pegar essa equação que tinha uma incógnita só, que é do primeiro grau, porque o sistema é linear, vou ter que o z igual a 2. Ponho na outra equação y menos o z, que é 2, vai dar menos 1. Substituir aquele valor de z aqui, e eu vou ter aqui o y igual a mais 1. Bom, a primeira equação tinha a variável pivô 2 menos x menos 2y mais z igual a 3. Vou descobrir o valor de x substituindo o y aqui. O y vale quanto? Vale 1. Vou substituir o z aqui, que vale 2. E quando resolver essa equação do primeiro grau com bastante atenção para não errar, x igual a 3. Na hora de apresentar o conjunto solução, cuidado, porque se você apresentar 3, 1, 2, você errou o exercício. Porque num conjunto a ordem não é importante. Então você precisa obrigatoriamente apresentar o parênteses para dar essa sequência numérica. O primeiro é x, o segundo é y, o terceiro é z.
E esse sistema vai ser um sistema possível e determinado. Esses dois sistemas aqui, nós vamos fazer uma pequena modificação. As duas primeiras equações nós vamos manter iguais para não perder muito tempo. Só vou mudar a terceira equação. Vamos ver o que acontece. Bom, para resolver esse sistema, podemos continuar com o método do escalonamento e a gente fixa a primeira equação, multiplica por uma constante e soma na equação de baixo. Bom, aqui a gente já multiplicou por menos 2 e somou e deu a equação y menos z igual a menos 1. Agora, para escalonar, a cada equação tem que desaparecer uma incógnita. Eu quero que desapareça aqui o 3x. Então, aquela primeira equação, a gente vai multiplicar toda ela por menos 3 e vamos somar. Repare, x vezes menos 3 dá menos 3x. Com 3x, 0x. Menos 2y com menos 3 dá mais 6y, que somando com menos 5y vai dar y. Aqui, z vezes menos 3 vai dar menos 3z, que somando com 2z vai dar menos z. 3 vezes menos 3 dá menos 6. 3 vezes menos 3 dá menos 9, que somando com 8 vai dar menos 1. Repare que a gente iniciou o escalonamento, ficou evidente que as segunda e terceiras equações são idênticas. Isso é sinal que esse sistema, apesar de aparentemente ele ter 3 equações e 3 incógnitas, essas equações não são independentes. Você vê que uma delas, pelo menos, é a combinação linear das outras. No escalonamento, você não precisa olhar para o sistema e avaliar se as equações são linearmente dependentes ou não. O que você faz? Você inicia a estratégia de, a cada equação, desaparecer com uma incógnita, até chegar num sistema desse tipo que você vai resolver de baixo para cima. Aqui só tem uma incógnita, descobre, substitui e assim por diante. Então você muda a segunda equação para ela ter uma incógnita a menos. Quando você mudou a terceira, se apareceu equações iguais, você já sabe que ela não vale, não acrescenta nada. Mas às vezes você não percebe, não tem problema. Você vem aqui e continua o escalonamento. Fazendo o quê? Multiplicando, por exemplo, por menos 1, y vezes menos 1 dá menos y, com y, 0y. Menos z vezes menos 1, mais z, somou com 0, com o mais z com menos z, deu 0, z. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, com menos 1 dá 0. Repare, 0 igual a 0. Quando eu tenho duas equações equivalentes, na hora que escalona, uma desaparece, 0 igual a 0. E o que significa isso? Bom, significa que, diferentemente dessa situação, que aqui só o z igual a 2 tornava essa igualdade verdadeira, aqui o que vai acontecer? Qualquer valor de z torna essa igualdade verdadeira. Isso significa que o z vai ser uma variável livre. Não vai ter um único valor do z. Então, quando a gente tiver um sistema e você começa a trabalhar pelo escalonamento, sempre que acontecer após o escalonamento, após o escalonamento, o número de equações, quantas equações tem aqui? 2, porque isso é uma igualdade, não é uma equação. 0 igual a 0 é uma sentença sempre verdadeira. Eu tenho 2 equações e eu tenho 3 incógnitas. Quando o número de equações for menor do que o número de incógnitas, esse sistema ele vai ser classificado de um sistema possível e indeterminado.
vai ter uma infinidade de soluções. Tá? Mas você tem que contar o número de equações depois que escalonar, porque inicialmente eu tinha 3 equações a 3 incógnitas. Só que as equações tinham uma dependência que foi avaliada após o escalonamento. Bom, essa variável livre pode ser qualquer valor, diferente dessa equação que só o z igual a 2 tornava a sentença verdadeira. Aqui, que número que eu multiplico por zero para dar zero? Pode ser z igual a 2. Como pode ser z igual a 3? Como pode ser z igual a 0? Então, o z é livre. Só que o y não. O y está amarrado naquela sentença. Qual sentença? Y menos o z, que nesse caso é 2, igual a menos 1. E você resolve esse y vai dar igual a 1. Então, o z era livre, mas o y está amarrado. E como que eu vejo o valor do x? Bom, o valor do x, eu venho nessa equação, na primeira equação que tem as 3 incógnitas, e substituo o valor do z. Quanto que valia o z? Ah, o z valia 2. Quanto que é o y? 1. E aí você descobre o valor de x. Substituindo ali, eu vou ter que o x menos 2 vezes 1 mais 2 igual a 3. Então, você chega aqui que o x é igual a 3. Então, eu vou ter aqui uma trinca ordenada 3, 1 e 2, que é a solução do problema. Agora, e se o z fosse 3? Z é livre, mas naquela equação vai dar y menos o z, que é 3, igual, segundo a equação, menos 1. E a gente vai descobrir que o y vai valer quanto? O 3 no outro membro faz a operação inversa de adição. Ali o y vai valer 2. E como que a gente descobre o x? Ah, o x é determinado por aquela equação que tem as 3 incógnitas. Então você vem aqui para descobrir o valor de x, você vai colocar o y, você vai colocar 2. E faz a conta. O z, quanto que é o z? O z era livre, mas nesse caso o z vale 3. Igual a 3. O que implica que o x aqui vai valer quanto? O x vai valer 4. Então eu vou ter aqui essa trinca ordenada. 4 no x, 2 no y, 3 no z. E assim sucessivamente. Eu tenho aqui uma infinidade de possibilidades. O z realmente é livre. Colocou na outra equação, você obteve aqui o y igual a menos 1. Então você vai ter aqui o valor de x nessa situação vai ser 1. Aqui 1 menos 1 e o z igual a 0. Todas essas vão ser soluções. Esse sistema vai ter uma infinidade. Bom, nas próximas aulas vamos trabalhar com uma linguagem para escrever isso. Aquela variável livre, a gente vai chamar de alfa. Então nós vamos ter o quê? Vamos ter justamente essa característica. O x sendo 2, o y é 1 a menos. O Z2, o y 1 a menos. Z3, o y 1 a menos. O Z0, o y 1 a menos. O Z alfa, o y 1 a menos. E o x é 1 a mais do que a variável livre. Tá? E isso você poderia obter substituindo esse valor de z aqui no lugar do z e colocando a outra equação. Mas isso a gente vê depois. Tá? Bom, no sistema de duas incógnitas, o que a gente tinha? Que duas equações a duas incógnitas representam no plano cartesiano um sistema indeterminado, com uma infinidade de pares ordenados. Aqui não dá para representar no plano, porque eu tenho 3 incógnitas, teria que representar no espaço.
Bom, vamos ver finalmente, encerrando, ver esse sistema. E aqui nesse sistema, novamente, para ganhar tempo, a gente manteve a primeira equação, mantivemos a segunda equação, significa que escalonada ela vai dar essa sentença, e só vamos escalonar agora a terceira, com o objetivo de escalonamento, que a cada equação desaparecer uma incógnita. Então eu vou multiplicar essa equação pelo número menos 3 e vou somar para desaparecer o 3x. X vezes menos 3 dá menos 3x, com 3x, 0. Menos 2y vezes menos 3 vai dar mais 6, que somando com menos 5 vai dar 1y. Z vezes menos 3 dá menos 3z, que somando com 2z vai dar menos z. 3 vezes menos 3 dá menos 9, que somando com o 12 vai dar 3. Está vendo que salta aos olhos que essas duas equações são incompatíveis? Ou essa subtração dá menos 1, ou essa subtração dá 3. Então, quando você chega em duas equações incompatíveis, você pode de cara falar que o sistema é impossível. No entanto, às vezes, você está trabalhando sob pressão no vestibular e você não percebe essa incompatibilidade. O que você faz? Você continua usando o método de escalonamento, que é um método bastante poderoso. Então você vai pegar essa equação, multiplicar por um valor qualquer e somar no de baixo. Porque o que você queria? Que a cada equação desaparecesse uma incógnita. Então eu vou multiplicar o y por menos 1 e vou somar. Menos y com y, 0y. Menos z vezes menos 1 mais z. Somou com menos z, deu 0z. Menos 1 vezes menos 1 dá 2, que somando menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, que somando com 3 vai dar 4. Está evidente o absurdo, 0 não é igual a 4. Então, quando você está escalonando e aparece um absurdo, a qualquer momento você pode classificar o sistema de sistema impossível, porque ele tem equações que são incompatíveis. Aqui estava bem evidente a incompatibilidade delas, mas aqui já estava claro que era incompatível, a gente que não percebeu. E aí você pode fazer o quê? Aí você vai falar que não tem nenhum valor de z que multiplicado por 0 dá 4, a solução desse sistema é vazio. Repare que dava no fundo aqui, nesse nosso caso, perceber que as equações são incompatíveis. Repare, 1x mais 2x, 3. Menos 2 menos 3 menos 5. 1 mais 1, 2. 3 mais 5, 8 e não 12. Já dava para ver que o sistema era incompatível, mas o escalonamento faz você concluir isso com segurança. Ok? Por hoje é só. Obrigado.